meus amores, tudo bem com vocês? Finalizando, agora sim, finalizando aí o nosso capítulo, né? Eu preferi não misturar lá com hormônios e glândulos para a gente dar continuidade hoje, tá? A finalizar aí então o nosso conteúdo, tá? Peguem o livro de vocês, abram aí na página 214 e nós vamos falar sobre alterações hormonais e saúde. Então vamos lá. Lembrando aí a aula anterior, então, onde nós falamos sobre hormônios e glândulas. Nós vimos então que o sistema endócrino, ele é formado, né, por um conjunto de glândulas, né, que essas glândulas são estimuladas pelo sistema nervoso a produzirem hormônios, né? E que esses hormônios, eles são lançados aí na nossa corrente sanguíneas pelas glândulas endócrinas, né? E que as glândulas exócrinas, ao contrário, né? Elas, então, mandam, né, os seus produtos, secretam os seus produtos no interior da cavidade, né? Como, por exemplo, as glândulas digestivas, que ela manda para o interior do estômago, então, para ajudar aí na digestão. E as glândulas sudoríparas, né? Que ela secreta, então, os seus produtos na superfície. Então, lembrando aí. E nós tínhamos lá nas glândulas endócrinas, nós estudamos várias lá, né? Hipófise, tireoide, suprarrenais, ovários, testículos. E nós vimos lá, então, a importância dessa função das glândulas, né, desses hormônios que elas liberam aí no nosso organismo para que tudo funcione bem. E hoje nós vamos estudar então que se houver alterações hormonais, tá, vai interferir então na nossa saúde. Seja então essa alteração hormonal então no nosso corpo, seja ela acontecendo para mais, né, ou para menos, tá? Ou seja, se esses hormônios for produzidos aí em menos quantidade, né, ou em maior quantidade em que o nosso organismo precisa, pode então aí ocorrer alguns probleminhas, né? Por isso nós falamos da alterações hormonais e saúde, tá? Então vai interferir na nossa saúde quando nós temos aí alterações hormonais, seja para mais ou seja para menos. Vamos ver aí dois exemplos que nos traz aí na página 214, então acompanhe comigo. O primeiro exemplo que nós vamos ver aí é o exemplo da diabetes, tá? Você vai ver aí em alguns lugares falando diabetes, tá? Ou diabetes, ambos os termos estão corretos, tá bom? Então vamos entender como nós podemos então adquirir essa doença. Lembrando que nós estamos falando de alterações hormonais, certinho? Bom, pois bem, nós temos aí no nosso sangue, acompanhe a Valquíria na página 214, tá bom? Nós temos aí um tipo de açúcar no nosso sangue que nós chamamos de glicose, tá? Que provém aí de todo tipo de açúcar que consumimos, o açúcar comum, aquele açúcar normal, tá? Mesmo assim como outros também tipos de alimentos que ao consumirmos então esse tipo de alimento, eles são transformados no nosso corpo em açúcar, tá? Quando faz todo o processamento, né, da digestão aí no nosso corpo, ele é transformado em glicose, tá? É um tipo de açúcar que vai justamente para o nosso sangue. Tipo, quais são esses tipos de alimentos? Pães, batata, arroz, carboidratos em geral, até mesmo frutas que nós comemos, que ao ser processado aí no nosso organismo, né, o nosso metabolismo então aí vai fazer com que esses alimentos tornem açúcar, algumas propriedades deles tornem açúcar no nosso sangue. No caso nós chamamos aí de glicose. Observe aí na página 214 que vai nos falar aí então o que acontece. Então a glicose, né, que nós temos aí no nosso sangue, como eu falei, um tipo de açúcar, ele deve ser transportado então na nossa corrente sanguínea para o interior das células. Só que esse transporte ele é realizado então, aí podemos dizer assim, com a ajuda de um hormônio, tá? Chamado insulina. Lembra que nós falamos lá das glândulas que produzem os hormônios, no qual essas glândulas são estimuladas pelo sistema nervoso, né? Então, pois bem, uma determinada
glândula vai ser estimulada pelo sistema nervoso para produzir então um hormônio chamado insulina, para ajudar nesse transporte da glicose, tá? Pela nossa corrente sanguínea aí, tá? E esse hormônio, a insulina, é produzido em um órgão, galerinha, que nós chamamos de pâncreas, tá? Então, o pâncreas é responsável por produzir a insulina, que é um hormônio que ajuda, então, no transporte aí da glicose que nós temos no sangue, na corrente sanguínea aí, tá? Portanto, tá? Se esse órgão, ele não consegue produzir, então, ou não realiza, né, não consegue produzir a quantidade correta, ou ele também não funciona aí de forma adequada, o que vai acontecer então? Vai acontecer um acúmulo de glicose. Por quê? Porque se o pâncreas não está produzindo o hormônio que ajuda essa glicose, né, a ser transportada aí na corrente sanguínea, então vai haver uma falha. Aí aonde acontece o que? A alteração hormonal, tá? Então ele não consegue produzir a insulina, que é o hormônio responsável por transportar a glicose e ajudar na corrente sanguínea esse transporte. Então vai faltar esse hormônio. Faltando esse hormônio, vai haver o que? Um acúmulo de glicose no nosso organismo. Havendo esse acúmulo, né, como fala aí na página 214 aí, vai causar então que diversos problemas, né, ao nosso organismo, que é onde vai surgir o quê? Havendo acúmulo de glicose no sangue, a diabetes, tá? Resumindo então, a diabetes, ela é provocada então pela grande quantidade então de açúcar, no caso chamado aqui glicose, no sangue. E ela pode acontecer, tá? Essa doença aqui, ela pode acontecer em qualquer fase, tá? Da vida. Desde uma criança, até a idade adulta ou um idoso pode desenvolver diabetes? Sim. Bom, ela é uma doença que pode acontecer em qualquer fase da vida aí. Mas tem, tá? Mas tem como prevenir essa doença. Bom, tia Valquíria, como que eu posso prevenir então essa doença? Essa doença ela pode ser prevenida através do quê? Da alimentação saudável, galerinha. Sim, tá? Mais uma vez aí, né? Alimentação saudável ganhando ponto aí. Tá ganhando pontos conosco aí. Então, se eu quiser prevenir essa doença, para que eu não venha ter essa doença, eu preciso ter então uma alimentação saudável e também a prática de atividades físicas, tá? Mas quanto à doença, né, ela não tem cura, tá? Uma vez que você desenvolve ela não vai ter cura, mas ela tem tratamento, tá? Isso ela vai ter tratamento através aí, né, do hormônio, que você já deve ter ouvido falar às vezes de alguma pessoa que toma a insulina, nesse caso ela já está numa fase bem desenvolvida, tem vários níveis aí da diabetes, tá? Aí o tratamento, né, é associado então com uma alimentação saudável e atividades físicas. Lembrando, galerinha, que a diabetes é uma doença muito, muito complicada, tá? Ela vai restringir a pessoa que adquire essa doença aí de diversos tipos de alimentos. Dependendo do nível da diabetes, algumas frutas essa pessoa não pode nem consumir pelo alto teor, tá, de açúcar que essas frutas possuem, tá? Então vai ter aí uma alimentação bem restringida e bem reduzida. Dependendo do grau da diabetes, ela pode causar cegueira, né? Às vezes um machucadinho que a pessoa tem, esse machucado vira uma ferida com uma dificuldade de cicatrização muito grande. Tem casos que às vezes as pessoas perdem até a perna porque precisam amputar devido ao grau da diabetes assim muito alta, então a cicatrização é difícil, então só vai piorando ali, agravando essa ferida até chegar a esse ponto. Então assim, que possamos ter consciência da importância de sermos saudáveis e começar, né, a cuidarmos mais da nossa saúde, nos alimentando melhor, consumindo aí o menos possível, né,
de alimentos que possam nos prejudicar aí na saúde, não só falando sobre questão de diabetes, mas sim para comermos e alimentarmos de forma mais saudável possível, para que tenhamos aí uma vida, né, mais abundante, com mais saúde, despojando aí de muito mais alegria. Bom, tia Valquíria, mas você falou para nós que nós iríamos ver aí 2 exemplos aí, né, que nós temos aí que pode ser causados então pelas alterações hormonais. Sim, o segundo exemplo, né, do problema que nós podemos ter aí devido às alterações hormonais é sobre o gigantismo, tá? E o nanismo, que eu vou conversar com vocês, que faz parte aí da nossa atividade na 215. Não tem aí esse exemplo no livro como explicação não, tá? Já traz para nós aí na atividade da página 215, da número 1. Então já vou explicar para vocês aí como o gigantismo ou o nanismo pode aparecer então aí, né, em um indivíduo a partir então das alterações hormonais. Bom, o nanismo, né, acontece pela produção insuficiente, tá, de hormônios do crescimento. Lembra que nós falamos lá da glândula chamada hipófise? Pois bem, que ela produz hormônios, né, que controlam, que regulam as outras glândulas e também que ela é responsável pelo hormônio do crescimento. Pois bem, quando há uma produção insuficiente, né, desse hormônio aí, então vai acontecer, né, que essa pessoa então tenha uma altura abaixo da média, tá? Então por quê? Porque houve a falta desse hormônio que ajudaria ela a desenvolver. Então ela vai ter uma estatura aí abaixo do normal, né? Já o gigantismo é o contrário, né? Observem na página 215 a imagem, né, de um homem considerado aí gigante. Observem aí, né, nessa imagem ao lado aí da atividade número 1, tá? Bom, o gigantismo é um problema causado pela produção agora, então, em excesso. Se o nanismo é pela, né, falta da produção ou insuficiência da produção do hormônio, agora o gigantismo, ele é um problema causado pelo excesso, pela produção em excesso do hormônio de crescimento, tá? Essa disfunção hormonal aí, ou seja, essa alteração hormonal aí, acontece na glândula chamada a hipófise, né? Que é a mesma também que houve lá a falta, a insuficiência da produção que causou o nanismo, tá? E essa hipófise, como eu falei na aula anterior, localiza então no interior do crânio, né? Ela é responsável então por produzir o hormônio do crescimento. Então é isso aí que vai causar, o segundo exemplo que eu falei das alterações hormonais, é isso aí, o gigantismo nem o nanismo. Gigantismo é a produção em excesso do hormônio de crescimento e o nanismo é a insuficiência da produção desse hormônio aí, então, tá bom? É isso aí, galerinha. Eu quero que vocês desenvolvam então a página 215 e a página 216, tá? Vocês vão precisar aqui de algumas informações que nós vimos na aula anterior sobre hormônios e glândulas, tá? Então, se for necessário, retomem ao vídeo da aula passada, tá bom? E também aos textos explicativos da aula passada, releiam lá para que você possa responder aqui então, porque vai entrar aqui falando também sobre as glândulas endócrinas, exócrinas, tá? Vai falar alguns exemplos aqui das glândulas endócrinas, como as suprarrenais, ovários, tireoide, tá? Então voltem lá caso necessário para que vocês possam revisar aí então sobre o nosso conteúdo da aula anterior, tá? E na página 216 vai falar aí sobre, né, os hormônios, que o hormônio no caso que são produzir a insulina aí, que é produzido aí no órgão chamado pâncreas, né? Vai falar sobre a diabetes aí. Então eu quero que você leia com bastante atenção, tá? E responda. Se tiver alguma informação aí que a tia Valquíria não conseguiu esclarecer para você, você me envie no meu WhatsApp, então, para que eu possa estar esclarecendo aí, sanando as suas dúvidas, ok? Beijo, galerinha, se cuidem, fiquem com Deus, até a próxima aula.